Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Tri Digital. Hoje, o nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre mercado da odontologia, implantes dentários e conhecer um pouquinho mais desse mercado, como que o marketing entra também nesse tema. E hoje a gente está aqui com o Dr. Ricardo. Ricardo, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Pessoal, apresentando para vocês um pouquinho mais sobre o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Jacobi, professor especialista e doutor em implantodontia, formado pela Unicamp e ex-professor de periodontia da Unifenas e com 27 anos de experiência na implantodontia. Membro do grupo Opinion Leaders da empresa Medens, uma das maiores empresas do ramo de implantodontia do Brasil. Em toda a sua carreira, possui cerca de 10 mil implantes instalados. Uma carreira bem longa que a gente tem para conversar aqui, né, Ricardo? Muito tempo, né? Bastante coisa aqui que a gente vai ter. O tempo passa, a gente nem percebe. Ricardo, para a gente começar, como que eu queria dar início nesse nosso podcast? Antes da gente falar de odontologia, de implante, de todos os nossos temas, né? Eu queria entender de onde começou tudo isso. Conhecer um pouco da tua história, conhecer quem que é o Ricardo, de onde que o Ricardo vem, o que que o Ricardo fazia antes de ser o Ricardo de hoje, para a gente deixar a coisa mais tranquila a nossa conversa aqui. Eu estudei na Unicamp, né? Acabei estudando na minha cidade natal, nasci em Piracicaba. A faculdade de odontologia da Unicamp é em Piracicaba. E depois no final da graduação, comecei a me interessar pela área de cirurgia e estava no início da implantodontia mundial, né? Quase não se falava em implantes e tudo mais. Haviam profissionais que tinham receio, tinham medo. E foi aí que, estagiando com um professor meu da área de periodontia, eu acabei me interessando e gostando. Desde então, estou aqui na implantodontia. Joia, então já veio lá desde a graduação. O desejo pela implantodontia ou foi algo que antes mesmo da faculdade você já tinha algum contato, alguma questão assim? Não, na época que eu fiz faculdade, diferentemente de hoje, a gente não tinha todos esses Acesso, né? acessos a informações, né? Não existia rede social, não tinha internet. Eu lembro até que a internet começou na faculdade em 1997. Eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano de faculdade. Uhum. Aí chegou a internet lá na biblioteca, então o povo ficou animado, a gente começou os primeiros Pro acessos, mas pessoal, para era... quem não sabe, existia biblioteca, né? A gente abria um livro e, e Então, tinha que recorrer ao livro. Eu não peguei essa fase, mas o pessoal relata que era assim, né? Não sim, tinha. as bibliotecas, principalmente nas faculdades, né, que nem eu estudei na Unicamp, USP, Unesp, Unicamp, né, lá no estado de São Paulo, são faculdades assim que investem muito em pesquisa, Sim. então as bibliotecas viviam cheias, né? Aí eu lembro que quando chegou a internet nos computadores da biblioteca, aí a gente tinha dar o nomezinho na lista lá para poder Aham. usar, tinha um horário. A internet era aquele esquema de discada ainda, então não Aham. tinha muito Sim. acesso. Então antes eu não conhecia. E depois, quando eu entrei na faculdade, até os meus primeiros anos de faculdade também não se ouvia falar de implante. Uhum. Aí no final que começou, aí esse professor meu foi assim um dos pioneiros, trazer lá para Piracicaba, para a faculdade. E daí que eu comecei e fui para a área de implantodontia, tô na mesma área até hoje. Ótimo. Aí eu fiz pós-graduação, né, mestrado, especialização, mestrado, doutorado, tudo nessa área também, só que daí a minha pós-graduação eu fiz em Araçatuba, na Unesp, Uhum. que o departamento de cirurgia lá de Araçatuba também foi pioneiro em formação de professores, né, em cirurgia e implantodontia no Brasil. Então uma, uma instituição muito famosa, muito conhecida, né? Então eu quis fazer a minha pós-graduação lá. São grandes polos acadêmicos, né, do Brasil, né? Tanto a Piracicaba, acredito que é a Unicamp, né, que é Isso. localizado lá, quanto a Unesp, A né, Unesp de Araçatuba, Araçatuba. tem a USP de Bauru, né, também, Sim, que é famosa. Então são esses ótimo. polos, como você disse, né? E por que, vamos voltar lá atrás, no Ricardo, antes da faculdade, por que odontologia? Qual que te levou a escolher odontologia? Quais foram as razões? Por que você entrou, de fato, nesse ramo? Na verdade, os principais motivos foram, eu sempre quis a área da saúde, Uhum. né? Quis bastante, já sabia
desde criança, assim, né? Que eu queria seguir a área da saúde. E eu sempre tive boa habilidade manual, né? Eu sempre desenhava na escola, já tinha, assim, sem fazer curso, sem nada, eu tinha habilidade, fazia desenho, mexia com as coisas, eu fazia brinquedos, assim, eu tinha Playmobil, só que daí eu que construía os carrinhos, os aviõezinhos, entendeu? Uhum. E as pessoas foram percebendo isso, que eu tinha essa habilidade, eu fazia desenho, ganhava prêmio. Então eu acho que juntou, né? A parte da área da saúde, mais a parte de habilidades manuais. E também por conta de condições financeiras na época. Aí eu morava em Piracicaba, daí tinha o Odonto, né? A Unicamp, que era uma boa faculdade, então acabou juntando tudo, né? Eu Sim. aliei aí a minha vontade com com o meu dom de parte de desenho, né? E o fato da faculdade estar em Piracicaba, né? E eu também ser uma faculdade estadual não paga e eu poder fazer a faculdade morando em casa, né? Sim. Então foi um pouco de foram vários fatores que congruíram Uhum. para eu fazer a faculdade lá. E na sua família você já tinha contato com alguém da área da saúde? Alguém já tinha, seja de outras áreas, seja um enfermeiro, um médico, até o mesmo um dentista? Ou Não, você foi o primeiro? foi o primeiro. Na verdade, eu tive um primo que fez primeiro, também fez odonto, mas a gente não tinha muito contato, assim. A gente sempre Uhum. teve um bom relacionamento, uma boa amizade, mas ele morava em outra cidade. Também na época, né, não existia internet, WhatsApp, Uhum. essas Sim. coisas, era aquele telefone fixo, né? Que você tinha que, lembra, né? O pai controlava, porque você Sim. fazia uma ligação interurbana, era caro. Então, a gente não tinha muito contato. Aí ele fez odonto, mas eu acabei partindo para odonto, não teve relação, né, com ele, assim, propriamente dito. Então, depois dele, eu fui o segundo da família a ser dentista. Na minha família, a maioria são professores, né, e o pessoal que fez a pedagogia, né, Uhum. e agrônomos. Tem bastante agrônomo na minha família também. Então a parte da didática, né, a parte do ensino, você já trouxe muito da família, né, para ir para a área de ensino, que é o que hoje você traz, né, trouxe, né, como professor na tua carreira. Isso, meu pai é professor, inclusive, né, aposentado hoje. Tem algumas tias professoras também. Então eu acho que até eu tenho um tio que também é irmão do meu pai, que é agrônomo, mas ele chegou a ter escola, ter cursinho, pré-vestibular. Então ali a gente gosta tem esse viés aí para a área acadêmica, né? Ótimo, excelente. E, Ricardo, gostaria de perguntar qual que é a diferença que você vê hoje se tratando do meio acadêmico? A diferença da faculdade de antes, da época que você fez, para a faculdade de hoje, né? Qual que é a diferença que você nota, seja na estrutura, no ensino, qualidade, o que você vem notando como diferença? Para quem não sabe, pessoal, eu fiz 2 anos de odontologia, então eu vivi um pouquinho do meio acadêmico ali, mas não sei qual que é a diferença para aquela época, né? Então eu gostaria de entender um pouquinho mais o que você nota de diferença, melhorias, talvez até pontos de piora também que você vem percebendo no meio acadêmico da odontologia. Eu acho assim, no meio acadêmico da odontologia, eu vejo bastante evolução, né? Principalmente que pelo fato da odontologia ela evoluir bem junto com a tecnologia, né? Então eu acho que são duas áreas que elas caminham em paralelo e andam juntas. Então eu acho que a gente teve uma grande evolução sim da odontologia como um todo, teve uma grande evolução da área de pesquisa, né? Eu acho que o que está pecando na educação, eu tenho MBA em Uhum. educação que eu fiz pela USP. Então a gente tem um pouco de conhecimento também dessa área. O que eu acho assim, a educação no Brasil, ela está pecando nas áreas básicas, né? No ensino básico, ensino fundamental. E isso aí, o que acontece? Acaba refletindo na graduação, não só da odontologia, como em todas as áreas, né? Eu tenho colegas que são professores, médicos, engenheiros, advogados. Então, o que a gente tem notado é que o aluno está chegando com bastante dificuldade. Eu não sei se a linha, né, de ensino que a gente tem hoje, é meio delicado a gente falar sobre isso, mas
O que está acontecendo? Tem uma linha que, assim, todo mundo tem que passar, todo mundo tem que ser aprovado. Aí, muitas vezes, o aluno chega lá, ele não consegue nem escrever direito, nem fazer uma prova, se tiver que escrever, ele não consegue, Um né? seminário, né? Que é uma dificuldade para o pessoal. Não consegue, você vai ver o português da pessoa. Eu acho que isso, por um lado, como a gente estava falando da tecnologia que ajuda, por outro lado, tem o quê? Tem o WhatsApp e né, esses meios de comunicação, onde o pessoal escreve, abrevia muito, vai fazer o Sim, você, escreve VC. Aí o que o pessoal faz? O pessoal faz isso nas provas, sim, né? Então, o que eu tenho visto é isso. Aí o que acontece? Aí a pessoa não consegue aprender direito o que é ensinado na graduação, né? Então, é essa dificuldade que eu tenho percebido, né? Então, a odontologia e as outras áreas evoluíram muito, a internet, as mídias sociais ajudam bastante, né? Hoje a gente tem uma comunicação com os alunos, é uma coisa muito próxima, então existe um acesso que antes não existia, porém tem essas limitações, né? Parece que a gente sim. ganhou de um lado e perdeu do outro, A gente né? fala que a tecnologia, ela, de certa forma, emborrece as pessoas, né? É, Mas existe uma linha tênue, né, entre a gente saber dosar, de fato, o que, que a tecnologia tem nos agregar, a, de fato, eu achar que tudo é uma facilidade. aham. Se a gente entende que aquilo lá é uma facilidade, eu consigo escalar muito ali o meu processo de aprendizado e demais outras áreas da vida. Mas se eu fico apegado somente a essa tecnologia, pode ser que eu fique muito dependente dela e burreço, de certa forma, né? O que eu vejo é assim, Natal, feliz ou infelizmente, eu acho que tudo faz parte, né? Cada geração, ela viveu a sua linha tênue em determinadas situações e a gente está vivendo essa linha tênue de saber dosar. Sim, Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que realmente as pessoas ainda não sabem como dosar isso. Eu acho que está vamos dizer assim, é como se a gente estivesse vivendo um estudo social, uhum, sabe? sim, Uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu acho que mais para frente é que vai começar a chegar num ponto assim mais que possa falar não, daqui até aqui prejudica, daqui até lá é melhor. Eu acho que a gente ainda está, a sociedade como um todo ainda está meio perdida. Por quê? Porque a gente está é como se você fosse, que o pessoal brinca, né? Você trocar o pneu do carro com o carro sim. andando, sabe? Então eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. É tudo muito novo ainda, né? Nos Isso. últimos 30 anos teve muito mais mudança tecnológica do que nos últimos 2000 anos, né, seja, tempo atrás. Exatamente. Por exemplo, o ensino EAD, que veio bastante forte agora por conta da pandemia, né? Aí muita gente chegou e achou que o ensino EAD Ia ia dominar, resolver o né? problema de todo mundo. Aí muita gente começou a colocar nas faculdades, principalmente que isso virou uma grande discussão nas faculdades de odonto, colocar ensino EAD no primeiro semestre, primeiro ano, por conta de são matérias onde é mais teórica tal e tudo mais. Só que é aquilo que eu falei, de trocar o pneu com o carro andando. Sim. Começou-se a achar que isso seria muito bom e algumas pessoas já viram que não é. Ou então, às vezes, não tem uma realidade ali de uma faculdade, de uma universidade, às vezes se encaixa, outras não. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo. O pessoal está testando, sabe? Sim. Para tentar chegar num consenso. Foi uma forma de se adaptar a uma situação, né? Eu falo por experiência própria. Eu tive essa experiência do EAD Uhum, no primeiro semestre, o segundo semestre da faculdade, se eu não me engano. uhum. E eu lembro de fazer anatomia 2, cabeça e pescoço, apontando as peças numa tela, Numa tela. simplesmente sem ver a peça, né? Exatamente. Então, assim, não impactou, assim, drasticamente, porque estava ali no começo, mas é lógico, a gente não é a mesma experiência, né? Não é a Uhum. mesma coisa se você está numa sala de aula, o processo de aprendizado vai ser totalmente diferente. Talvez para algumas matérias, aquelas matérias que a gente fala que são matérias básicas para preencher ali a grade curricular, pode talvez funcionar, mas não é o caso para matérias fundamentais, né? Anatomia e outras matérias do tipo. Então. E a gente pode ver também até no mercado de trabalho, né? Você que está nesse meio aí, as empresas, falou-se muito do home office, né? Sim.
E Exato. agora algumas empresas que achavam que ia colocar todo mundo em home office, já tem empresa Voltando que pro já está vendo que escritório. não está dando certo, está voltando, entendeu? Então vamos tentar mediar, fica um pouco, uns dias e uns dias vai na empresa, mas logo que acabou a pandemia, todo mundo achou assim, vai ficar todo mundo em Sim, home office e é uma maravilha. Aí o que está acontecendo? As empresas, que cada uma tem a sua realidade, e eles estão tendo que cada uma se adaptar. exato. Não dá para fazer home office todo mundo, né? Exatamente. Tem gente que já detectou isso. E falando da realidade, saindo da parte acadêmica agora, Ricardo, e indo para a parte do realidade clínica mesmo, que é hoje onde se atua mais, né? Acredito eu. Alguns pontos que eu acho interessante a gente comentar. Eu falei sobre a parte de tecnologia, né? A mudança da, do meio acadêmico de antes para agora. E na parte clínica, o que você vem notando de evolução, pontos importantes e também pontos que a gente vai falar aqui, né? Que você vem notando como pontos a serem observados, tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais nesse mercado. Falando primeiro sobre os pontos positivos, né? Quais são as evoluções que você vem percebendo aí no meio clínico? No meio clínico, a gente vive uma revolução tecnológica, né? Então, a tecnologia veio aí muito forte, os avanços acontecem dia a dia, né? A coisa está muito acelerada, muito rápido. A gente vê principalmente hoje em dia pelos recursos de imagem que a gente tem, os tomógrafos evoluíram muito. Hoje tem tomógrafo com detalhamento para você perceber trinca em raiz, entendeu? Para solucionar problemas de canais que antes você não conseguia nem imaginar enxergar. Aí a gente entra junto com isso os microscópios, tudo mais. A tecnologia da odontologia digital 3D, né, que Sim, veio aí para ficar e está revolucionando o mercado. Então a gente tem um avanço muito grande da odontologia que está trazendo muito recurso para os profissionais trabalharem. Então isso aí é inegável. A gente vê, por exemplo, na minha área, a evolução da implantodontia, né? Vamos dizer, desde quando foi fabricado o primeiro implante até hoje, a tecnologia de implantes que a gente tem teve uma evolução muito grande, como você já comentou aqui anteriormente, é um salto muito grande para muito pouco tempo, exato. né? Então, tem programas de computador onde você consegue juntar tomografia de precisão com escaneamento, porque hoje a gente tem os scanners de escaneamento, né? Faz as imagens, programas que fazem as imagens 3D, a, junto com a inteligência artificial. Então, a gente tem uma tecnologia gigantesca. A gente consegue trabalhando, por exemplo, com lupas, microscópio, fazer um desgaste dos dentes muito pequeno, né, bem ínfimo, coisa que não era possível antigamente. Impacta diretamente também no pós-operatório do paciente, imagino eu, né? A Exatamente. tranquilidade. Falando nisso, hoje a gente tem aparelhos de laser que você consegue fazer cirurgias e você não precisa de anestesia, por exemplo. Então, cirurgias de implante, de enxertos ósseos, onde você tem os sistemas piezoelétricos, né, para você cortar o osso. Tudo isso, como você falou, ele Uhum. acaba impactando no pós-operatório. O paciente acaba tendo uma experiência de tratamento odontológico muito melhor, Mais confortável, né? infinitamente melhor. Hoje a gente tem também tecnologia que não existia até pouco tempo atrás. Tem equipamentos onde anestesistas conseguem ir para o consultório e fazer uma anestesia geral ali dentro do consultório, levando os equipamentos semelhantes aos que são usados no hospital. Então, é inegável que a evolução da odontologia deu um boom, foi muito rápido Uhum. em um pequeno espaço de tempo. Sim. E falando pro pessoal que às vezes não conhece sobre a área, Ricardo, explica pra gente, por favor, o que que seria, né? O que que são esses implantes? Qual a finalidade deles, já que é como a sua área, né? Para trazer aqui pro pessoal de uma forma mais contextualizada, mais simples e mais didática, para o pessoal entender qual que é a finalidade do implante, para que que ele serve, quais situações que eu tenho que fazer o implante, quais situações que eu não preciso fazer o implante e por que eu teria que estar fazendo. Popularmente o pessoal fala do implante como um todo, né? Ah, eu vou pôr um implante, mas na verdade o implante em si é aquele parafuso que vai instalado dentro do osso para substituir a raiz do dente.
Então, a pessoa perdeu um dente todo, ou fraturou, ou uma cárie muito grande, ou precisou tratar canal, colocar pino e depois isso tudo fraturou. Aí você extrai a raiz, tem indicação para extração, surge alguma lesão, você extrai e instala o implante, que fica lá dentro do osso. Depois disso, você faz a instalação da prótese, né? Quando é unitário, é prótese de porcelana. Quando são mais dentes, tipo o protocolo, a gente já pode fazer as próteses de resina. Então, o implante propriamente dito é o pino que vai dentro do osso, que vai substituir a raiz. Mas, além disso, em cima desse pino, tem a coroa, que seria o dente, ou, quando é um caso maior, seria a prótese fixa ou o protocolo. Né? Então, propriamente dito, o implante mesmo é o parafuso dentro do osso. Perfeito. E quais situações que, agora eu sendo totalmente, uma pessoa totalmente leiga, qual situação que eu preciso ter um implante? Qual situação que eu preciso recorrer a um especialista para buscar esse tipo de tratamento? Assim, o implante, quando a pessoa teve a perda de um ou mais dentes, é uma perda irreparável, onde, como eu disse, a situação, ou você tentou tratar e não conseguiu e perdeu o dente. Aí o que que acontece? Você faz a instalação dos implantes para a substituição desses dentes. No caso de pessoas, por exemplo, desdentadas, uma pessoa que usava uma dentadura, aí hoje em dia tem as próteses fixas, que seriam ou uma prótese fixa de porcelana para substituir todos os dentes. Geralmente a gente substitui 12 dentes. A gente tem 14 dentes na boca, né? Fora os dentes do siso. Só que daí quando a gente faz uma prótese fixa total para substituir uma dentadura ou de porcelana, ou a gente faz um protocolo, que seria de resina, aí a gente faz a substituição com uma prótese de 12 dentes e não instala os 14. Ah, por que não instala os 14? Pelo seguinte, começa a chegar lá no fundo, como a gente tem que colocar parafusinho e parafusar a prótese e prender, se você for até o último dente, muitas vezes você não tem acesso. Você não consegue encaixar a chave, colocar a mão para apertar. Esse é um dos motivos. Um outro motivo é que tem vários estudos científicos já que demonstram que 90% da mastigação de uma pessoa ela acontece até o primeiro molar. E de primeiro molar até o outro primeiro molar são 12 dentes. Entendeu? Então, como 90% da mastigação, hoje isso aí já são dados científicos, se dá do primeiro molar de um lado até o primeiro molar do outro, então faça essas próteses fixas com implante, para quem é desdentado, reabilitando também de primeiro molar a primeiro molar. Então é por conta do acesso de prender o parafuso, quando começa a chegar lá no fundo, começa a ficar mais difícil. Muitas vezes você não consegue nem encaixar a chave. E o segundo motivo é pelo fato de 90% da mastigação acontecer de primeiro molar até primeiro molar, dando a volta toda, indo de primeiro até primeiro, são o total de 12 dentes. Ótimo, excelente. E um ponto que a gente falou anteriormente, Ricardo, entrando na questão da tecnologia, dos avanços da odontologia, hoje criou-se, lógico, uma fama, né, por trás dos implantes, uma fama por trás das lentes em resina, lentes de contato. A gente vê o mercado vendendo isso acirradamente, né? Uhum. Como a gente já trabalha com clientes também da área, a gente até trabalha justamente com esses tratamentos, né? A Nós parte como do É a marketing, né? parte do marketing, exatamente. Nós como empresa de marketing ficamos responsáveis por mostrar esse tipo de tratamento, mostrar isso para os pacientes. E é o que realmente dá mais resultado, digamos assim, tanto financeiramente quanto ali no engajamento, né? O paciente quer aquilo lá, ele deseja aquilo lá. Uhum. Mas é lógico que a gente às vezes tem que olhar também por um outro viés, né? Pensando no lado da saúde do paciente, no lado de o quão aquilo é benéfico para ele. Porque existe uma linha tênue entre eu vender algum tratamento para um paciente que seja, de fato, ele esteja precisando daquilo e talvez eu querer vender um tratamento para benefício do meu consultório, da minha clínica e tudo mais. Isso acontece em vários mercados, a gente sabe disso, e na odontologia não é diferente. Uhum. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, um pouco sobre essa questão dessa mercantilização da odontologia, né, que acabou sendo uma revolução, né, que veio junto
a esse processo. Não é à toa que o mercado odontológico hoje movimenta tanto dinheiro, né? Realmente é um mercado próspero, mas a gente tem que analisar também, às vezes, as outras consequências por trás disso. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais com a gente referente a esse ponto. Falando da minha área, né, uma coisa que eu iniciei até o meu perfil profissional pensando em, vamos dizer, usar o termo em combater certos tipos de coisas que acontecem. Vamos para a área de protocolo. O que está acontecendo? O protocolo, dentro da odontologia, que foi inventado pelo Brånemark, né, que é o inventor do implante, então, tanto que o nome é Protocolo Brånemark, ele veio para revolucionar. Então, pessoas que são desdentadas, não têm dente nenhum, usam uma dentadura, não tinha mais o que fazer, recuperação, era dentadura. E o protocolo veio, né, nesse sentido, você instala os implantes e faz uma prótese fixa para o paciente e ele recupera, entre aspas, as funções mastigatórias. Por que eu coloquei entre aspas? Porque não é exatamente você está devolvendo, né, exatamente a sensação de mastigação como se a pessoa tivesse os dentes. Mas é algo bem próximo. E aí o que acontece? Aproveitando-se disso, aproveitando-se do marketing que começou a se fazer em cima disso, muitas redes, muitas franquias, muitos profissionais, o que eles começaram a fazer? Isso virou um comércio. Então, ao invés de pegar uma coisa bonita, uma coisa excelente, e trazer isso como função saúde, devolver qualidade de vida para o paciente e tudo mais, isso aí entrou para o lado mercantilista. E algumas empresas, eu falo por conhecimento de causa, colegas, ex-alunos que trabalham, virou-se o quê? O que eu costumo dizer, é a indústria do protocolo. O protocolo é feito em alguns lugares, clínicas grandes, a gente brinca que é feito em linha de produção. Escala, né? É Tem em uma grande escala. escala. E nesses lugares, até os profissionais que trabalham lá, eles têm metas a cumprir. Do tipo assim, esse mês você tem que vender, a clínica tem que vender 100 protocolos. Com isso, o que aconteceu? Começou-se a induzir pacientes a fazerem um protocolo. Então, às vezes, o paciente chegava lá, tinha perda de 2, 3, 4 dentes, e percebia-se que a pessoa tinha uma situação não tão boa, uma doença periodontal e tudo mais, né? Aquela doença periodontal que é a que deixa os dentes amolecidos, mas que é passível de tratamento, e começou a falar para os pacientes assim, que é o que está acontecendo hoje. Já vamos extrair tudo e vamos fazer um protocolo. Então é isso que eu estou combatendo. Aí, consequentemente, né, após essa fase, vamos dizer assim, começou-se até induzir a extração de dentes bons, que não tinha nem doença periodontal. Estou falando isso de conhecimento de causa, que nem doença periodontal tinha. Então o negócio está chegando num ponto que, do meu ponto de vista como profissional, como cirurgião dentista, como cidadão, ele está hoje alarmante, está extremamente preocupante. Existem até cursos aí no mercado ensinando como você ter mais vendas de protocolo. Você sabe disso, Sim, né? com Essa é da certeza. área. Sim. Então, técnicas de como chamar. Eu não vejo, não tenho nada contra essas técnicas. Mas é o seguinte: coloque essas técnicas na tua clínica, no teu consultório, na tua franquia. Utilize essas técnicas, mais o quê? A hora que chegar o paciente, faça o correto. Se você tem indicação para instalar protocolo em você, eu vou indicar. Se você não tem indicação, eu vou falar que não tem indicação. E vou levar o paciente para fazer um tratamento. Aí a gente volta aonde? A gente volta lá no início da nossa conversa que a gente estava falando da educação. Então, aí voltando a falar da graduação, que os alunos estão chegando com uma formação acadêmica, né, de ensino básico muito ruim, o que está acontecendo? Aí isso é difícil de consertar. A gente, como professor, não consegue consertar na faculdade, é muito pouco tempo. E aí o que está acontecendo? Eles estão fazendo a faculdade com dificuldade e estão saindo com dificuldade ainda. Então não dá para pensar assim, o cara chega ruim na faculdade e lá ele se transforma. Não transforma.
Aí o que está acontecendo? Ele cai no mercado de trabalho, ele cai com um monte de deficiência. Né? E hoje em dia está aquela moda assim, que eu costumo dizer, a odontologia ela está virando em 4 especialidades, né? Que são os fazedores de protocolo, né? Que é o que muita gente quer seguir a parte dos alinhadores, que todo mundo acha que fazer alinhador, que é dentro da área de ortodontia, né? Que não precisa quase que estudar, porque com toda a tecnologia, Sim. inteligência artificial, escaneamento e tudo mais, não precisa, é só escanear o paciente e mandar lá para um programa e ele alinha toda a boca do paciente. Então, por isso que eles estão procurando isso. A área de harmonização facial, né? Que é essa área que está muito em moda. E a parte de fazer facetas, né? Lentes de contato, de porcelana, de resina. Então, a odontologia, na minha opinião, hoje, eu brinco assim, que hoje na odontologia a gente só tem 4 especialidades. Os protocolers, os aligners, os faceteiros, né? E os harmonizadores. E, coincidentemente, com a ajuda da tecnologia, são áreas que, de certa forma, você consegue exercer com mais rapidez, com não tanta dificuldade, porque você tem muitos recursos que podem ajudar você, né? Só que eles se enganam que eles vão sair da faculdade e vão fazer essas áreas porque são as mais fáceis, as mais rápidas e as mais rentáveis. Só que não é. Mesmo essas áreas que eu brinquei que hoje são 4 especialidades, mas você vê que cada área você tem que estudar muito, você tem que saber muito. E aí o que acontece? O exercício da profissão nessas áreas, eles divulgam muito, mas fica manco. Porque ficam faltando recursos, fica faltando formação e, consequentemente, isso aí acaba impactando no trabalho final, né? Então, é aquilo que eu falei, voltando agora no dia a dia. Aí os alunos saem, eles não têm uma grande formação, aí muitas vezes eles não conseguem até propor um tratamento reabilitador para um paciente que tem bastante perdas dentárias, perda de dimensão vertical, que é perda da altura da mordida, porque muitas vezes eles não têm o conhecimento. Aí une o útil ao agradável. Ele não tem o conhecimento, ele não tem o recurso para fazer isso, ele não aprendeu direito, ele não se especializou. Aí ele trabalha no lugar, ou ele é o proprietário, ou ele é funcionário de um local onde virou a indústria do protocolo, né? Onde ele tem meta para vender os protocolos. Aí o que ele faz? Une o útil ao agradável, ele vai lá, extrai, sugere a extração dos dentes e a instalação dos protocolos, né? Que é hoje a minha área, que é o que eu venho percebendo que está extremamente preocupante. E o movimento que é feito nessas 4 áreas, né, da odonto, imagino eu que a concorrência também vem aumentando nessas 4 áreas. Então, não basta eu simplesmente ser só mais um nessa área. E muito menos ser só mais um sem conhecimento, porque isso vai me impactar futuramente, imagino eu, na questão do que eu vou oferecer para o paciente. Então, a gente vê hoje o pessoal talvez forçando, né, essa venda do tratamento mais caro. A gente sabe que talvez futuramente pode se tornar uma consequência isso aí, de ficar talvez um pouco manchado, né, esses tratamentos. Como é que você vê esse tipo de, não vamos dizer maus profissionais, mas profissionais que seguem essa linha na mesma área que a sua? O que está acontecendo assim? Manchado fica no sentido assim. O que eu vejo hoje, até discutindo com outros colegas, a gente tem grupo, faz parte de grupos de WhatsApp, né? Onde pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a minha, têm a mesma formação, têm a mesma índole, a mesma ética. O que acontece? O protocolo, o que a gente pode... O que eu denomino hoje também? O protocolo é a versão moderna, a versão tecnológica da dentadura. Então, o que vai acontecer?
creio eu futuramente. O protocolo você não consegue dar garantia para o paciente de 100%. Ele é um excelente tratamento. Para quem não tem dente, ele é o melhor que tem, né? Mas você não consegue afirmar para o paciente que aquilo ali vai ficar ali o resto da vida. Principalmente ainda dentro da área do protocolo, que agora está se falando muito no All on 4. Né? O que é All on 4? All são todos os dentes, on 4 em cima de 4 implantes. Então, all, né? Todos sustentados em 4 implantes. Então, por isso que chama All on 4. Nesses tratamentos, que hoje em dia o pessoal misturou o protocolo com o All on 4, então eles acham que é tudo uma coisa só. E não é. Né? Muitas vezes a gente faz protocolo inferior, a gente faz com 5 implantes. Muitas vezes a gente faz protocolo superior com 6, 7 implantes. Né? Só que virou o All on 4, ele é uma outra alternativa para um outro caso. Só que daí eles pegaram o All on 4, misturaram com o protocolo. Então hoje o pessoal faz All on 4 e protocolo. Eu vejo casos, eu pego casos assim no meu consultório, onde a pessoa tinha osso, tinha até quantidade óssea para colocar, instalar mais implantes, mas foi feito um All on 4. Colocou 4 implantes e colocou um protocolo. E podia-se ter instalado mais um implante, mais 2 implantes, por exemplo. Por que eu digo isso? E é isso que eu acho que tem que ser avisado para o paciente. O que é combinado não é caro, sabe? Até eu falo para os meus alunos. É melhor você justificar antes do que ter que... Não, desculpa. É melhor você explicar antes do que você ter que justificar depois. Entendeu? Então, tudo que você conseguir explicar e passar para o paciente dentro daquilo que é honesto, daquilo que é ético, é a melhor coisa que você tem a fazer. Mesmo que você corra risco e esteja com medo de perder o paciente. Tá? Mas, pelo menos, você está agindo dentro do que é o correto, do que é ético. E se esse paciente for para um outro lugar e fizerem o errado, com certeza ele vai lembrar de você. Na hora ele vai lembrar de você. E ele volta para você. Eu tenho muitos casos de pacientes que eu fiz isso, que eu agi dessa forma. O paciente chegou a fazer o tratamento em outro lugar, perdeu o tratamento e voltou. Então, no caso, é assim, o paciente ele gasta 2 vezes. Ele vai no outro lugar, ele faz, porque ele foi induzido a fazer aquilo, mas aí aquilo não era o correto, era justamente o que você explicou para ele que não devia ser feito. Aí ele volta e faz com você. Aí ele gasta lá e gasta com você. E detalhe, quando ele volta com você, daí ele nem pergunta mais o preço. Ele já chega assim, eu estou falando também dessa minha vivência. O paciente chega para mim meio assim, acanhado, envergonhado, tal, pede desculpas e fala assim, ó, eu quero resolver meu problema. E ele não chega e fala assim, quanto vai ficar, quanto que é. Ele fala, ó, simplesmente eu preciso resolver o meu problema. Né? Então, o que está acontecendo é isso. Eu acho que as pessoas têm que exercer a função, o profissional da odontologia ele tem que exercer essa função de cidadania, de combinar com o paciente, de avisar, de explicar os prós e contras, né? E deixar o paciente ciente daquilo que ele vai fazer. Voltando ao que eu estava falando do All on 4, do protocolo que coloca 4 implantes. Ele é distribuído de uma tal maneira, com 4 implantes, que o que acontece? A gente, para o protocolo funcionar, os 12 dentes em cima de 4 implantes, esses 4 implantes eles têm que ter uma distribuição para formar um polígono. Né? O que eu costumo brincar com os meus alunos e meus pacientes é assim, com 2 pés, você não faz parar uma cadeira, uma mesa. Por quê? Porque qualquer posição que você coloque os 2 pés, eles vão estar sempre alinhados. Quando você coloca um terceiro pé desalinhado, você forma uma base. Que base que você formou? Um triângulo. Aí você consegue parar uma mesa, parar uma cadeira. Entendeu? E essa base tem que ter uma distribuição. Se você coloca os 3 implantes os 3 pés da cadeira e da mesa muito juntinhos, muito pertinhos do outro, essa cadeira, essa mesa também não vai parar. Ela tem que ter uma distribuição, os pés ficarem mais abertos.
Então, o cálculo dos implantes para se fazer o protocolo, ele tem que ter uma distância e formar um polígono. Na matemática, a gente chama isso de polígono de Roy. Para quê? Para que esses 4 implantes suportem os 12 dentes. Né? Para eles suportarem os 12 dentes e toda a força da mastigação. Só que a hora que você coloca o Aulon For e depois de um tempo e você perde um implante, você perdeu um implante, você praticamente perdeu o trabalho. Você praticamente perdeu a prótese. Porque uma prótese dessa protocolo, encaixada nesses 4 implantes, não vai adiantar você fazer um implante daquele que você perdeu e aproveitar a prótese. Você não aproveita mais. Porque como o encaixe são décimos de milímetros, você não vai conseguir, com toda a tecnologia que a gente tem ainda hoje, você não vai conseguir chegar na posição exata que estava aquele implante que perdeu. Então você perdeu aquele implante, você perdeu todo o trabalho, né? E isso tem que ser avisado para o paciente. Porque, voltando, o Aulon For foi uma solução encontrada para pacientes que não têm osso, para que a gente conseguisse fugir dos enxertos, para não submeter o paciente ao enxerto, muitas vezes porque ele não quer, muitas vezes porque ele tem algumas comorbidades, PA elevada, que é a pressão arterial, tem diabetes severo, entendeu? Então ele tem alguns problemas que contraindicam, né? Dependendo do tipo de enxerto ósseo que ele precise para resolver aquele caso, contraindica fazer esse procedimento cirúrgico. Aí criou-se, né, surgiu a ideia do Aulon For. E ele vem para resolver bem esses casos. Ele resolve sim, né, principalmente no caso dos implantes zigomáticos, que a gente prende nesse osso aqui. E quando a gente faz os implantes zigomáticos, a gente acaba fazendo Aulon For, porque tem quase que um limite de fixação dos implantes aqui no zigomático, 2 por zigomático. Então Para acaba não perfurar a cavidade orbital. isso, para não perfurar a cavidade orbital e para não ficar para fora. Tô lembrando um pouquinho da época de faculdade. Então a gente tem um máximo hoje, dependendo do paciente, mas a maioria a gente consegue instalar 2 e 2. E aí fica um Aulon For, você instala 2 implantes, ficam 4 e você instala uma prótese protocolo. Isso é excelente também. Isso foi uma excelente solução encontrada. De maneira alguma eu sou contra isso. Só que você tem que comunicar para o paciente, falar, ó, é uma alternativa para o enxerto, você ainda tem uma esperança, você ainda tem uma chance da gente devolver para você a sua mastigação fixa, colocando 4 implantes no sistema Aulon For. Porém, qual que é o contra desse sistema Aulon For? Se você futuramente perder um implante, você perde todo o sistema. Aí ou você volta a usar a dentadura, ou a gente vai ter que tentar partir para a área de enxerto. Então é isso que tem que chegar para o paciente, sentar como colegas meus que são médicos, os médicos fazem. Né? Muitas vezes você vai num cirurgião plástico, alguma coisa do tipo, ele dá uma lista para a pessoa ler e para a pessoa assinar. Eu vi uma vez de um cirurgião plástico, tem 6, 7 páginas. Tudo explicadinho. Pode tal procedimento pode dar parestesia. Parestesia é perda de sensibilidade. Mínima, mediana ou total. Tudo explicando. Né? E daí vai lá o paciente e assina. Tipo, isso tudo faz parte do procedimento, pode acontecer por melhor que seja o cirurgião. Né? Na odontologia, não. Eles começam a vender esses tratamentos que virou mercantilista, que é isso que eu quero combater. Como assim? A melhor solução do mundo é um milagre, eu vou resolver seu problema para sempre. E tem também, né, o negócio que tanto o pessoal fala, que é a carga imediata. O que é a carga imediata? Você tem a diferença. A implantação imediata da carga imediata. Isso os pacientes confundem também. O que é implantação imediata? Você extrai uma raiz e você já instala o implante no lugar daquela raiz. Isso é implantação imediata. O que é carga imediata? É quando você instala os implantes, por exemplo, no caso, voltando de um protocolo, você instala os implantes e imediatamente após a instalação dos implantes, tem um período, né, que é de acordo com a fisiologia, com a biologia, que indica-se instalação de uma prótese apoiada nesses implantes num período de até 72 horas. Né,
que é dentro da fisiologia de remodelação óssea. Então, o pessoal coloca a carga imediata, né, instala o implante, na mesma sessão já faz a moldagem e tudo, e tem até 72 horas para colocar a carga imediata. É excelente? É bom? Também é uma solução, é válido, lógico que é válido. Mas, desde que você explique para o paciente, fala, ó, eu vou fazer em você, eu vou fazer a implantação, eu vou instalar a carga imediata, tá? Só que assim, esteja ciente de que se você perder um implante, né, principalmente se for um implante, o que tiver que a gente fala mais distal, que é um desses aqui que está mais atrás, você perdeu todo o trabalho. Aí a gente vai ter que começar do zero, né? Por isso que a indicação, né, entrando num outro assunto que eu também gosto de abordar, Sim. por isso que a indicação de quando você faz a implantação, você instala os implantes e faz a carga imediata, por isso que é indicado o quê? Você fazer um protocolo provisório, uma prótese provisória, porque você, se tem esse risco, se existe essa possibilidade e não é culpa de ninguém, né? Por que eu vou pegar e já vou instalar na boca do paciente uma prótese do tipo protocolo, que é uma prótese mais cara, tem um custo maior? Não. Eu instalo uma prótese do tipo provisória, né, que o custo é baixo, até passar esse período de integração, de formação óssea em volta dos implantes, né, que a gente chama de integração primária, que varia aí mais ou menos 3, 4 meses. Aí depois o que a gente faz? A gente chama o paciente de volta, tira aquela prótese provisória, né? Verifica a qualidade de formação óssea, de integração dos implantes. A gente tem hoje até aparelho que a gente consegue medir, né? Você encosta o aparelhinho lá no implante, ele consegue dizer para você a qualidade dessa integração. Ele consegue mostrar para a gente a qualidade da integração. E aí, depois disso, o que a gente faz? Aí a gente parte para confeccionar o protocolo definitivo, né? A gente parte para confeccionar o protocolo definitivo. Então, você explica para o paciente, ó, primeira fase deu certo, teve a integração primária, deu tudo certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar o trabalho para fazer o protocolo definitivo e daí você não vai mais usar esse protocolo provisório. Aí eu vou entrar numa outra parte, né, que é o quê? Essas clínicas mercantilistas que têm metas de venda, são empresas, né? Então tem meta de venda, tem lucratividade, tem todo, né, essa parte aí financeira, né, que rege o funcionamento dessas empresas. Em muitos lugares, o que eles fazem? O que eles estão fazendo? E o paciente também não tem conhecimento. Eu estou dizendo isso porque também eu tenho recebido isso no meu consultório. Bastante, não é pouco. O cara vai lá, ele instala os implantes e faz a carga imediata. Nessa carga imediata, ele instala a prótese provisória, que tem um custo menor. Só que daí ele já fala para o paciente que já é a prótese definitiva. Que o custo-benefício dele vai ser maior, né? Então, a lucratividade é Lucratividade, maior, exato. ele fala para o paciente que ele já instalou o protocolo definitivo, mas não é o definitivo, entendeu? E fica por isso mesmo. Então, o paciente chega para mim no consultório, e consultórios meus e relatos de amigos, justamente com a prótese toda quebrando, toda deteriorando, desfazendo, porque uma prótese provisória é uma prótese praticamente 100% de resina, então ela tem um tempo, por isso que ela é provisória, ela tem Sim. uma durabilidade, né? A gente coloca aí, vamos com alguma qualidade de 6 meses a 1 ano, dependendo do paciente, dependendo do que ele come, do que ele mastiga, tá? Então, vamos por aí, de 6 meses a 1 ano. Depois disso, essa prótese começa a se deteriorar, começa a se desfazer, começa a trincar, e começa a dar um monte de problema. Aí começam a aparecer ranhuras, fissuras, começa acúmulo de alimento, né? Contaminação, infecção. Aí o paciente não consegue higienizar direito. Aí ele volta lá no lugar, o cara ainda fala o dentista ainda fala pro paciente, você que não tá limpando direito, né? Tipo, quase que dizendo, você que é porco, sabe assim? Sim. E muitas vezes não é.
Muitas vezes o paciente não está conseguindo higienizar porque a prótese começou a trincar, a se deteriorar, a formar fissuras e começa a parar alimento ali e o paciente não limpa. Aí ele não limpando isso, o que, que vai acontecer? Ele vai prejudicar o que? O implante. Então veja como que o negócio é uma bola de neve. Uma coisa leva a outra, tá uma bola de neve. E os pacientes, que é essa a minha grande luta, é essa a minha ideia de ter vindo até você, de criar o meu perfil, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero trazer para os pacientes, poder trazer para eles essas informações, para que eles fiquem cientes de tudo o que acontece. Tudo é bom. Tudo é bom desde que você tenha suas indicações, né? Então, o protocolo é bom, Aulonfor é bom, zigomático é bom, enxerto é bom, entendeu? Mas tudo tem que ter sua indicação e tem que ter sua explicação. As pessoas precisam estar cientes, né? Então, é esse que, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles aqui do que eu estou querendo trabalhar. E a gente vê, Ricardo, com base nesses temas, quanto que, agora falando um pouco sobre a ética na profissão mesmo e aonde que isso pode levar, né? Como você falou, a pessoa pode ir lá fazer um tratamento, digamos assim, de uma qualidade duvidosa, pega uma prótese provisória, que foi vendida como definitiva. Aquela pessoa que teve o profissional, né, teve uma lucratividade ali, muito provavelmente ele não vai ter esse paciente mais pelo resto da vida com ele. E a gente sabe que, na verdade, você vai explicar melhor sobre isso, mas a gente vê que os clientes que estão fidelizados com a gente há mais tempo são os que mais, de certa forma, contribuíram para o nosso sucesso financeiro, porque eles estão ali, estão acreditando no nosso trabalho de fato. E na odontologia, na área da saúde, em qualquer outra área, quando a gente vê essa quebra de ética, isso não acontece, porque a pessoa acaba perdendo o cliente por falta de ética. É lógico, existem situações que a pessoa pode perder o cliente por mercado, por uma outra situação, fora essa questão. Mas perder o cliente por falta de ética é uma coisa um pouco preocupante, né? Acaba manchando a profissão, de certa forma, manchando o profissional em si. Nesses casos, é também uma outra preocupação que eu tenho. É um outro calcanhar de Aquiles. O que, que acontece? Você vai entender. Certos problemas, desses que eu identifico como não explicar para o paciente, fazer coisas, fazer procedimentos que às vezes não são corretos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou numa clínica que tem essa meta de venda de protocolos e a carga imediata, né? Que começa a pegar na parte emocional do paciente. Eu não tenho dente, eu vou lá, eu instalo os implantes e em questão de 3 dias eu já saio com a minha prótese fixa do tipo protocolo. Perfeito, não tem cenário mais bonito que esse. Só que assim, quando você instala, para você fazer a carga imediata, a literatura científica também explica isso. Para você fazer a carga imediata, na hora que você instala esses implantes, no caso, os 4 que o pessoal tem feito muito, que são o Aulonfor, o implante ele precisa de um torque. A gente tem um aparelhinho que chama torquímetro. Quando você instala o implante, você tem que dar pelo menos 40 newtons de torque. O torquímetro, a maioria dos torquímetros hoje no mercado, ele vai de 0 a 70. Então fala-se, na literatura científica, a partir de 40 para cima, se você conseguir instalar o implante e travar ele com torquímetro, e você identificou lá que está 40 ou mais, ou seja, o implante está bem travado, logo no momento da cirurgia, aí é indicado fazer a carga imediata, que é essa que você põe a prótese, mesmo a provisória, até 3 dias. Se o implante não deu esse torque de 40 newtons, deu 10, 15, por exemplo, os implantes não deram, você tem que chegar para o paciente e falar assim, ó, sua carga imediata não vai poder ser feita. E são informações que o profissional não ético não vai passar para o paciente. Não passa para o paciente. Então o paciente chegou lá. Veja só a situação. O paciente chegou lá na clínica. Foi vendida para ele o Aulonfor, a carga imediata. Você acha que o cara, a hora que ele chega lá no procedimento da cirurgia, ele deu torque nos implantes, deu 15, 20, porque são vários implantes, cada um tem um torque, dependendo do tipo do osso ali, no local. Deu 15, 20, 25 e tal.
Você acha que ele vai virar o paciente e falar assim, ó, então agora não vai dar para fazer a carga imediata porque não deu o torque? Não. Existem situações, e está acontecendo muito, mesmo assim eles terminam, instalam a carga imediata. Só que qual que é o grande problema? Se você conseguiu pelo menos um torque baixo, de 10, 15, 20, né? Se você conseguiu um torque desse tipo, desse nível, mesmo que você não chegou aos 40 newtons, que é o mínimo preconizado, e você instala o protocolo imediato, mesmo que seja o provisório, aquilo ali ainda aguenta um tempo. Então aguenta 6 meses, às vezes até um ano, para aquele sistema que não foi dado o torque correto começar a pifar, vamos dizer assim. Só que daí passou 6 meses, um ano, ele volta lá no dentista, o dentista dá uma contornada, vamos ver, ou o velho jargão, né? Deu rejeição, ou então, dependendo da qualidade da higienização, o senhor que não escovou bem, ou então você, a senhora que comeu coisa muito dura. Ele começa a trabalhar o psicológico do paciente e começa a induzir o paciente a certas atitudes do dia a dia que são normais, né? É bem quando eu era criança que aparecia na porta de casa aquelas ciganas que iam fazer leitura da mão, né? Que hoje não existe mais. Mas elas iam adivinhando coisas, mas que era coisa do dia a dia. Sim. Ah, ontem a senhora brigou com o seu marido, né? Entendeu? Toda mulher tem uma Aleatoriamente, né? discussãozinha com o marido todo Aham, dia, sim. entendeu? Então elas iam pegando naquelas coisas que aconteciam comum do dia a dia, só que trabalhavam aquilo de certa forma na cabeça da pessoa, que a pessoa começa a acreditar. E é a mesma coisa que eles fazem Aquele com... viés de confirmação, né? Exatamente, eles fazem isso com os pacientes. Eles começam a pegar coisa do dia a dia que eles sabem que o paciente fez e começam a usar aquilo como desculpa e justifica. Aí o paciente, muitas vezes, ele chega e ele fala assim, ah, é verdade, né? Eu comi que tal, eu fui naquele churrasco, comi torresmo, não devia. Ah, tá, puxa vida, estraguei tudo. Aí no doutor sai de bonzinho, Sim. né? E às vezes ainda consegue fazer um outro tratamento e tirar mais dinheiro do paciente. Então a gente ainda tem essa lacuna que, por exemplo, se você instala o implante para fazer a carga imediata e não dá o torque, o exemplo didático que eu dou é assim, é como você fosse colocar um parafuso numa parede, você tem uma parede, você vai colocar um parafuso, você perfura aquilo lá com a furadeira e você põe o parafuso. Você não põe uma bucha, por exemplo. Então o que acontece? Naquele momento, você vai perceber que o parafuso vai ficar meio assim frouxinho, mas ele vai ficar ali. Aí você coloca um peso lá, ou vai pendurar um vaso, ou uma estante, alguma coisa. O que vai acontecer? Com o tempo, aquele parafuso dentro daquele reboco, ele vai afrouxando, afrouxando, afrouxando até que uma hora ele cai. Só que muitas vezes, se você perfura com uma broca e coloca o parafuso e ele fica justinho, mesmo você colocando peso, às vezes ele aguenta um tempo. Só que lá dentro ele está errado, porque ele não tem a bucha. O que vai fazer o travamento dele é a bucha, que vai ser menor, ele vai entrar apertando e vai expandir, vai travar. Então, nesse caso, ele não tem. Então, só que ele dura um tempo. E aí, você vai pendurar um vaso, ou de repente você pendurou lá na garagem da sua casa. Você fez esse furo, você não colocou a bucha, mas o parafuso entrou firminho. Aí você põe o vaso. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, uma samambaia. 5 meses, 8 meses, 10 meses. Aí um dia você tá lá para pegar o carro para tirar da garagem, de repente o vaso cai sozinho do nada. Entendeu? O que é? É a ação da força com o tempo em cima daquele parafuso que não estava travado corretamente, que não aguentou, né? Aquele reboco em volta ele foi cedendo, ele não aguentou, E né? quando a pessoa faz um tratamento de um ticket alto, né, que é o implante, ele tem um ticket mais alto em comparação a procedimentos, uma consulta, por exemplo, a pessoa está fazendo aquilo lá para o resto da vida, né? Ela pensa em Exatamente. fazer uma única vez e ter aquele tratamento pelo resto da vida para não ver preocupações. Mas nesse tipo de situação a gente vê que a pessoa logo em seguida vai ter um grande problema aí, né, para ser resolvido. Os implantes, voltando a falar do protocolo, o protocolo, quando ele é bem feito, quando ele é feito seguindo toda a sequência correta, você fazendo tudo dentro da base da literatura científica,
Um protocolo é para durar 10, 15, 20 anos sem a pessoa ter problema. Eu tenho os casos meus, como eu falei no começo, eu trabalho com isso faz 27 anos. Os casos meus de protocolo que eu fiz até hoje, eu nunca perdi. Nunca perdi nada. Nenhum implante, nem nada. O que aconteceu? A prótese quebrou, a prótese desgastou, por exemplo. Eu fiz um protocolo embaixo e a pessoa tem os dentes de cima. Com o passar do tempo, ela foi mastigando, os dentes do protocolo foram desgastando, entendeu? Foram, né, ficando lixadinhos, né, vai desgastando. Um trinca, um lasca. Só que o sistema em si está perfeito. O que eu faço nesses casos? Depois que já se passaram, quando os pacientes começam a apresentar essas intercorrências. É paciente que está usando o protocolo há 10, 15 anos. Aí ele volta lá para o consultório, o que eu faço? Eu desmonto o protocolo, simplesmente desmonto ele. A parte de baixo está toda íntegra, toda a base está perfeita. Vou lá, como houveram, né? Houve esses desgastes, um dente ou outro que trincou, fraturou, vou lá, mando para o protético. A gente troca, coloca dentes novos e reinstala o protocolo. E o paciente segue funcionando normalmente, trabalhando e utilizando aquilo normalmente. Ele não perdeu os implantes, ele não perdeu a estrutura, que por dentro desse protocolo tem uma barra metálica, que ela é personalizada, ela é feita exclusivamente para aquele paciente. Eu falo que é como se fosse uma roupa de alfaiate. E tudo aquilo ali está mantido. Ele só foi lá para trocar os dentes que desgastaram. Então, os meus casos de protocolo do consultório até hoje, desde quando eu comecei, são todos assim. Eu não tenho, não é querer dizer que eu sou o bambambam, eu não lembro de ter caso que a pessoa foi lá, perdi os implantes, perdi tudo. Não tem. Mas por quê? Porque é feito dentro do correto, dentro do que é científico. Sim. E se tem um caso ou outro que é mais arriscado, que a gente detecta, né? E por isso que é importante você estudar e ter o conhecimento científico. O que você faz? Você já avisa para o paciente. Vou fazer tal procedimento, mas esse procedimento, para o seu caso, ele tem, por exemplo, 50% de chance de dar certo e de não dar certo. Aí eu explico tudo, peço até muitas vezes para o paciente, porque como a maioria dos pacientes acabam sendo pessoas da terceira idade, vir com um acompanhante, alguém da família, um filho ou uma filha, e eu explico tudo. Por quê? Porque se acontecer, tá todo mundo explicado, tá todo mundo sabendo. É uma situação que a gente tentou ajudar, mas muitas vezes haviam algumas limitações ali do paciente, de quantidade óssea, né? Tudo mais. Que às vezes tem casos até que daí a gente precisa, a gente estuda todas as alternativas, todas as possibilidades, mas no final a gente chega à conclusão e vira para o paciente e fala assim, ó, você precisa fazer enxerto. Né? No seu caso, não tem como escapar. Então, só para finalizar aqui, é isso. As pessoas, o que eles querem fazer? Eles querem pegar uma coisa, padronizar, fazer como se fosse uma receita de bolo e vender para todo mundo. E não é assim. Lá, não. Escalar, exatamente. Eu tenho aqui o protocolo, carga imediata, All on 4, fica pronto em 3 dias. E vende isso, e daí fala para as pessoas, divulga, você que é do marketing, como se isso fosse viável para todo mundo. E não é viável para todo mundo. Não é. Cada caso é um caso. Cada caso precisa de um planejamento. Cada caso precisa de um tratamento. Então é isso que tem que ter muito cuidado. Tanto por parte dos pacientes, né, que a minha ideia aqui é prestar esse esclarecimento, né, dentro da sociedade, no meu caso aqui como um cidadão, cirurgião dentista e cidadão, e mostrar para os recém-formados, né, tenho muitos ex-alunos que estão atuando, alunos que vão começar a atuar, para que comecem a mudar esse cenário, comecem a trabalhar e agir de uma maneira ética, que você nunca vai perder com isso. Você sendo ético, você pode perder o paciente num primeiro momento. Mas com certeza aquela sementinha que você plantou na cabeça dele, explicando tudo direitinho, uma hora ele vai lembrar daquilo, mesmo que ele vá em outro lugar, e ele vai voltar para você.
Perfeito, Ricardo. Uma última mensagem que eu acho que é importante a gente passar para o pessoal seria o seguinte: se fosse para você deixar uma mensagem final, seja para o profissional que está indo para essa área, para o estudante, para o acadêmico da odontologia e para o paciente, quais seriam as mensagens que você passaria para essas pessoas? Seja uma orientação, seja uma recomendação, seja um alerta, tanto para o dentista quanto para o paciente. O que você falaria se você pudesse comunicar a todos eles, de certa forma? Para os dentistas, eu diria o seguinte: não fiquem, né, não se prendam tanto às redes sociais, às pessoas que se colocam como extremamente bem-sucedidas, né, usam de artifícios para parecer uma coisa que muitas vezes não é. Então tomem cuidado com isso. Então muitas vezes a pessoa fica na busca, né, desse sucesso, desse posicionamento dentro da sociedade, que muitas vezes não é. Então fica os meus alunos, ex-alunos, dentistas recém-formados, tomem muito cuidado com isso. Porque tem muita coisa que é feita justamente para encantar, justamente para pegar naquele seu ponto fraco, né? Então tomem muito cuidado com isso. Estudem, façam vários cursos, nunca parem de estudar. Procurem cursos bons, tenham referências com outros colegas que fizeram, vão atrás de professores bons, que têm boa formação. Isso é muito importante. Para você poder fazer o quê? Para você poder, primeiro, fazendo vários cursos, você consegue você mesmo fazer uma triagem daquilo que foi ensinado, daquilo que tal pessoa ensinou. Às vezes um professor tem um jeito, outro professor tem outro. Então, até mesmo porque hoje existem pessoas dando cursos que também não são éticos. Muitas vezes são comprados por empresas, né? Tem que falar bem de um negócio que muitas vezes não é bom. Então, tomem bastante cuidado com isso. Eu, desde o começo da minha carreira, todo curso que eu fazia, depois eu ia atrás. Eu ia lá, procurava na literatura científica, começava a perguntar para um monte de gente. Principalmente quando me vendiam alguma coisa muito milagrosa. Falando, nossa, isso aqui resolveu o problema. Quando acontecer isso, a primeira coisa já o sinalzinho de alerta, a luzinha vermelha na cabeça. Porque não existe nada milagroso, né? A gente sabe que a vida é difícil, a vida não é fácil. E para os pacientes, eu também digo a mesma coisa. Pesquisem, vão atrás, não se encantem com soluções milagrosas, com coisa rápida, coisa que vai resolver sua vida da noite para o dia. Você usa dentadura faz 40 anos, faz 50 anos. Por que você tem que resolver muitas vezes, sendo que no seu caso não é possível, em 2, 3 dias? Existem as formas? Existem. Mas tem que chegar no profissional, né? Também fazer várias consultas, procurarem muitas vezes profissionais que são especialistas, né? Que têm o título de especialista, isso é muito importante, né? Não estou dizendo que os outros não são bons, mas a gente aqui está trabalhando com probabilidade, né? E também não estou dizendo que o especialista também ele vai encontrar um bom profissional, né? Não é isso. Mas eu estou tentando dar um norte, né? Para que a pessoa ela comece a poder ela mesma fazer uma seleção. E não vá no primeiro profissional. Procura 1, 2, 3, às vezes até 4 profissionais. E veja a explicação de cada um, né? Como cada um está abordando o seu caso. E fuja de coisa muito milagrosa, de profissional que oferece o mundo para você em tão pouco tempo, de uma maneira rápida, barata. Isso não existe. É uma coisa que na vida não existe, né? Você não vai encontrar nada na vida hoje que seja extremamente fácil tudo. Nossa, é o melhor do mundo, né? É o melhor dos cenários. Tudo rápido, fácil, barato, imediato. Você já sai, nossa, é o mundo perfeito. Então começou a mostrar o mundo perfeito, já desconfie. Também o paciente já acende a luzinha vermelha, acende o alerta. E é o que eu falei, busquem mais opiniões. E você mesmo, para você mesmo poder fazer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu falo para os pacientes,
eu explico de uma maneira extremamente didática, o mais didático que eu posso ser, e falo para o paciente, agora está aqui, ó, você tem as ferramentas, que são todas as minhas explicações, para você decidir o que você vai fazer. Né? Então agora você tem argumentos, você tem ferramentas, lógico que dentro de uma linguagem aí do paciente, que eu sei que ele não é da área, não é especialista, mas eu acho que eu consigo levar para ele de uma forma que no final ele consegue pôr na balança ele com com o familiar, né, com a pessoa que estiver junto, e ele decidir o que é melhor para ele. Tá? Então eu acho que é esse o recado que eu dou para os dois lados. Fujam de soluções milagrosas. Esse é o mais importante. O fácil nem sempre vai sair vantajoso, né? Sempre não, nunca sai vantajoso. É difícil. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Acho que a facilidade com esse mundo, o mundo da internet trouxe isso também, de certa forma, né? Essa facilidade de acesso, ter as coisas muito simples na mão e a gente também se iludir achando que porque uma outra pessoa postou um fragmento da vida dela que tá bem, a gente vai conseguir aquilo lá com uma facilidade grande também. Não, e tem muita gente assim, né? Nas redes sociais, a gente sabe. O pessoal vai lá, faz umas gravações numa casa magnífica, mas ele alugou a casa para isso. O carro, né? O cara aluga uma Ferrari, uma Porsche, só que ele mostra lá como se fosse dele. Sim. Aí fica todo mundo encantado, né? Os recém-formados por aquele profissional, os pacientes acham que aquilo ali, falam, nossa, o cara é... E você vai ver, não é nada disso, Sim. né? É esse que é o grande perigo hoje das mídias sociais. Exato. Acho que todo mundo tem que saber dosar isso de uma forma inteligente, né? Como a gente falou lá no começo do podcast, né? A tecnologia ela vem como um auxiliar e a gente tem que ter essa linha tênue entre o que vai me trazer facilidade e o que de fato vai me emburrecer de uma certa forma. É, isso aí. Ricardo, mas muito obrigado pela presença. A gente conseguiu discorrer bastante aí, bastante assunto. Bastante coisa interessante sobre odontologia, né? Falando sobre o mercado. E agradeço muito a tua presença, a disponibilidade de tempo para a gente estar aqui discutindo um pouquinho. Eu também, eu agradeço a sua disponibilidade. Obrigado pela oportunidade aqui de poder falar, de poder externar essas coisas que eu venho identificando como profissional e poder, de certa forma, contribuir com a sociedade, poder ajudar as pessoas, os recém-formados, os alunos, que às vezes estão perdidos, muitas vezes acabam cometendo erros porque foram orientados por profissionais que orientaram, então, errado. Sim. Então, às vezes ele vai fazer um negócio que é errado, mas não é porque ele está com má índole, é porque ele aprendeu errado Sim. de um cara que ensinou um método milagroso. Muitas vezes não tem. Né? Então, eu também tomo esse cuidado de não ficar... tomar cuidado de culpar também, porque às vezes a pessoa não tem culpa. E também por poder esclarecer isso aos pacientes, porque creio eu também, que muitos pacientes caem nessas armadilhas Sim. porque eles acreditam, né? Então é aquele negócio, apareceu um milagre para todo mundo, desconfie, acende a luzinha vermelha. Então eu acho que a minha contribuição aqui maior, e nesse meu perfil do Instagram, que é dr.ricardojacob, e no meu site, que é drricardojacob.com, para poder fazer e dar essa minha contribuição aí como cidadão para a sociedade. Pessoal, excelente. Sigam o Dr. Ricardo nas redes sociais, como eu ia solicitar nas redes sociais, mas já falou para vocês aí, Dr. Ricardo Jacob no Instagram? Isso no Instagram mesmo? É dr.ricardojacob. dr.ricardojacob e o site drricardojacob.com. Isso. Ricardo, muito obrigado e que venha próximos papos aí para a gente estar discutindo futuramente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, para quem acompanhou até aqui e fechamos mais uma vez o nosso podcast.